através daquilo que eu entendo, não através daquilo que eu sinto. Aquilo que eu sinto só é transformado no meu corpo através daquilo que eu entendo. Quando eu entendo que o Senhor é quem Ele é na minha vida, aí a emoção vem no meu coração. Oramos. Bendito Deus e eterno Pai, nesse momento aí para o teu servo, teu ungido e meu Senhor, que nesta noite vai ministrar a tua palavra, Senhor, que eu só possa, Pai querido, ministrar a tua palavra no coração dele, para que ele venha ministrar para a igreja a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai querido, não da forma que queremos ouvir, mas fala conosco, Pai, assim como o Senhor quer falar, para que nós ouvimos a tua palavra. Necessitamos, Pai querido, de alimento, e a tua palavra é pão, a tua palavra é água, a tua palavra é vida, Senhor. Usa o teu servo como nos outros dias, assim eu te oro e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar, pode ficar à vontade. Prometo que eu não vou demorar, só vou até a meia-noite. Não é muita coisa não. Aleluia. Você possa, peço meus irmãos que possa, aquele que quiser acompanhar, livro de Marcos, capítulo 2, versículo 3 até o versículo 5, para poder a gente abrir a nossa mente, entender o que se trata. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 3. A epígrafe do texto diz: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Olha, Senhor Jesus. Aleluia. Vou estar lendo. Os irmãos quiserem guardar. Aleluia. Versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia, glorifico o nome do Senhor Jesus. Meu querido, eu estava meditando no texto. Uma coisa muito importante é que o texto vai nos mostrar, antes de tudo, é o amor ao próximo. Esse texto aqui, esse ponto, ele vai se tratar num momento em que tinha uma pessoa com um problema e tinha mais 4 pessoas para poder ajudar. Sendo que no texto vai nos mostrar que não só eles, mas o texto foi muito importante em frisar esta situação, a qual uma pessoa estava com problema e que outras pessoas se reuniram para poder ajudar. Irmãos, e quem nunca passou por uma situação a qual precisou de ajuda de alguém? A minha ajuda, a sua ajuda pode influenciar na vida de pessoas. A questão de um ponto importante aqui é que Cristo, Ele perdoa esse homem pela ajuda que ele vai estar recebendo. Aquele homem não tinha uma situação, não estava talvez em plena consciência mental, situação mental para poder entender o que se tratava, e também não tinha força física para poder ir.
O texto, irmão, ele vai nos estar mostrando que certo dia o Senhor Jesus estava em Cafarnaum, estava na sua casa, e as pessoas saberem que o Senhor Jesus ele estava ali naquele lugar, começou a se reunir na casa do Senhor Jesus, ao ponto que não dava nem passar nem pela porta. Tinha muita gente na janela, na outra janela, tinha gente em volta da casa, estava difícil para poder passar. Imagina a situação. E o texto nos mostra essas pessoas que se importavam com o seu amigo, e eles levam esse paralítico, assim diz o texto, até o Senhor Jesus. No coração deles criou uma esperança. Vamos levar ele até Jesus, porque pelo que eu ouvi, eu estou conjecturando, pelo que ouvimos, esse Jesus ele cura. Ele cura as pessoas, eu já vi, eu já ouvi. Talvez seja a última chance que ele vai ter. Vamos fazer de tudo, vamos levar lá. Quando eles levam, eles vão ver a cena que não tinha nem como por onde passar, porque todo mundo queria. E a verdade é que todos nós queremos a presença do Senhor Jesus. A questão é como vamos ter, vai depender da nossa vontade. O quanto nós queremos chegar até Jesus, o quanto estamos dispostos a nos esforçarmos para irmos até Jesus. Queremos ter uma presença diferenciada. O Senhor, Ele está constantemente conosco em espírito. Já entendemos isso. O Senhor, Ele já nos perdoou. Só que o Senhor Jesus, Ele quer ver a nossa intenção. O Pai, Ele é grande demais. Quando o Senhor, Ele nos escuta, é da mesma forma que um pai, quando tem prazer de ouvir o seu filho pequeno falar. Entenda isso. Quando a gente vamos para o Senhor Jesus, Ele já nos perdoa, porque Ele sonda o nosso coração. Independente das nossas palavras, o Senhor Jesus, antes de tudo, Ele sonda o coração. Ele fala: eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo o coração. Então, irmão, não adianta eu chegar aqui, me demonstrar, eu me arrependo com palavras, sendo que o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Só que o Senhor, Ele tem prazer na intimidade. Ele tem prazer em conversar conosco. Quando nós buscamos e lemos a palavra, entendemos que o Senhor, Ele tem prazer em nos escutar e fazer que nós entendermos que Ele está nos ouvindo e colhendo as nossas lágrimas, porque o Senhor sabe que nós sentimos falta disso. O Senhor sabe que nós sentimos falta disso, do contato, e Ele entende isso. Por isso há um prazer que o Senhor Jesus, Ele possa te escutar. Não é porque Ele te perdoa antes mesmo de você chegar, se prostrar diante dEle, que eu devo excluir o ato de ir. Não, porque é de importância que possamos chegar perante Ele e possamos falar e possamos confessar, para que isso também transforme o nosso exterior. O interior já foi transformado, o interior já foi tocado, o Senhor já me perdoou, mas eu preciso também que isso possa chegar na nossa mente, para que eu me sinta amado por Ele. Eu preciso passar por esse momento. O texto ainda nos mostra que eles, quando abrem o buraco, quando eles veem que não tem como por onde passar, eles sobem no telhado, eles fazem um buraco no telhado, onde o Senhor Jesus estava. Agora imagina alguém chegar no teu telhado e abrir um buraco no teu telhado, só para te achar. Agora imagina Jesus vendo os caras abrindo um buraco no telhado. Meu Deus do céu, vão abrir estão fazendo de tudo.
aí uma diferença daqueles que já estavam ali. Qual é o diferencial que eu estou fazendo para poder chamar a atenção de Cristo? Eu sou mais um? Ou eu estou fazendo o que é necessário? Eu estou fazendo o diferencial. Ser mais um, fazer o igual todo mundo faz. Mas às vezes a gente não consegue ter um contato, sabe, excelente. Talvez a gente não consegue sentir aquela presença poderosa, porque a gente queremos só fazer o mesmo. E não fazemos nada de diferente, não nos esforçamos para poder chegar até o Senhor. Porque chegar aqui, dobrar o joelho no chão, orar, escutar meia hora uma pessoa pregando, ou ver um irmão cantando, ou cantar também, não é só isso que faz parte. Todo o dia é um culto ao Senhor. A partir do momento que você acorda, a partir do momento que você respira, porque só o teu respirar já é uma glorificação a Deus que você dá, porque aquilo que Ele te deu funciona em você. É para isso que você foi feito, assim você foi gerado. Deus te fez dessa forma e você funciona da forma que Deus te fez. Você glorifica a Deus, sendo o que você é, que Ele queria que você fosse. Então, irmãos, o texto ainda nos mostra que Ele desce, o Senhor Jesus perdoa, e ali alguns homens fariseus, eles vão indagar em seu coração, começar a implicar, pensar, poxa, quem é esse homem? Esse cara está pecando. Porque quem tem poder para poder perdoar pecados é Deus. Quem é esse aí para poder perdoar? E o Senhor Jesus, vendo isso, sente pelo teu espírito, Ele falou: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer, levanta-te e anda? Ele fala, para que vocês vejam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para poder perdoar pecados, eu ordeno, levanta e anda. Aquele homem é curado, ele vai para casa. O Senhor demonstra a sua autoridade fazendo algo que era mais difícil. Por que que a gente só vê as coisas no mais difícil? Coisas simples, até o que foi feito com Naamã. Mergulha 7 vezes, aí você vai ser curado. Eu só consigo ter certeza das coisas só quando eu vejo o extraordinário. Será que eu não consigo ver a presença de Deus no culto tranquilo, onde não tem roda-roda, onde não tem grita-grita? Será que Deus é um Deus que só age através de um barulho? Será que Deus tem necessidade de eu ficar pulando, dando mortal, pirueta, jogando poeira para cima? Será que Deus não fala comigo através de um culto racional, sendo que a minha fé ela é racional? É através daquilo que eu entendo, não através daquilo que eu sinto. Aquilo que eu sinto só é transformado no meu corpo através daquilo que eu entendo. Quando eu entendo que o Senhor é quem Ele é na minha vida, aí a emoção vem no meu coração. Não precisa que o mar seja aberto de novo, ele já foi feito isso. Não há necessidade para que o cego venha voltar a enxergar, eu já tenho certeza disso. Por que que Deus fez isso tudo? Por que que Jesus fez isso tudo? Para que seja gerada uma esperança para as pessoas futuras, para aqueles que quando leem a palavra possam ver e entender que o Senhor faz, e o Senhor é Deus, e que a promessa dele perpetua para sempre, para a minha vida. Só que o mais importante de tudo, irmão, meditando no texto eu entendi, a vontade do Senhor é que eu entenda primeiro a sua palavra. Porque quando a gente vê no texto, quando o Senhor Jesus estava ali na casa dele e as pessoas foram até lá, por mais que umas queriam ser curadas, outras queriam saber quem era Jesus, outro era fofoqueiro, como é que é esse aí que está aí, que falaram como é que ele é. O texto é bem claro e ele ensinava, anunciava a palavra. Muitos vão ver só Jesus, só conhecem Jesus pelo milagre que ele fazia, mas muitos não param para ver a vontade que o Senhor tinha, era ensinar a palavra.
Não adianta eu ir até Cristo, ser transformado no meu corpo físico, sendo que a minha mente e o meu coração não é transformado pelas suas palavras. Não adianta ser curado se esse corpo um dia vai para a terra e o meu espírito ir para o inferno. O que faz eu ser salvo, a importância que o Senhor quer para a minha vida é que eu possa ser salvo. Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro morreu. Aquele paralítico foi curado, mas aquele um dia ele morreu. E se ele não foi perdoado, se ele não fosse perdoado ali, do que adiantaria tudo aquilo? Porque o mais importante do texto não é a cura física, mas é a cura interior. Foi o que foi feito pelo Espírito dele. Os teus pecados estão perdoados. Por mais que não mude o exterior, irmão, o importante é que o interior mude. A partir do momento que o interior começa a mudar, aí o exterior começa a mostrar a diferença. Mas o importante é que eu entenda a palavra do Senhor primeiro. É importante que eu entenda a sua mensagem primeiro. Que Ele quer me salvar. E Ele quer me usar para poder anunciar a tua palavra. E é através da tua palavra, racionalmente pensando nisso, é que eu vou ser transformado. É que eu vou entender as Escrituras e vai causar uma influência na minha vida que vai me fazer enxergar, poxa, do jeito que está, eu não posso ficar. Do jeito que está, não dá para seguir a Jesus. Eu estou muito errado. Quanto mais eu busco na palavra do Senhor, o Espírito do Senhor me envolve. E aí Ele me convence do meu pecado. Por mais que eu fale para você 1000 anos e você não entenda que você está errado, não vai adiantar. Eu posso anunciar a palavra, mas quem te convence é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu entendo isso, o Espírito Santo me enche, aí eu começo a mudar. Mas primeiramente que eu entenda a sua palavra. A segunda coisa, irmão, que eu vou entender no texto meditando, a minha fé pode influenciar na vida de quem eu amo. Aqueles homens se importaram com alguém que estava doente, e eles se esforçaram para levar aquele que estava doente para Jesus. Por mais que a minha salvação ela seja individual, a minha fé pode influenciar na tua salvação. A minha fé pode influenciar na tua vida espiritual. Porque quando eu creio, eu acredito fielmente que Deus pode operar na tua vida. E Ele vai lá e toca você, você pode ser transformado. Quando eu tenho fé que a minha família pode ser transformada, Deus, Ele vê isso e Ele entra em atividade para poder transformar a minha vida, a vida da minha família. Ah, mas por que Deus não muda? Porque Ele quer ver. Ele quer que você entenda que a partir do momento que você começou a acreditar, Ele começou a entrar em atividade. Porque Ele quer que você se sinta honrado. Ele quer que você entenda que a partir do momento que você começou a crer, Ele quer que você entenda que a tua fé causou a influência da transformação de vida de pessoas. Ele quer que você se sinta orgulhoso disso. Porque cada vez mais a tua fé vai se crescendo. Se você acredita fielmente que as coisas começam a mudar, a partir do momento que você acredita nele, deposita a tua fé nele, a tua família começa a ser transformada. A tua fé começa a encher mais, cada vez mais você vai se sentir feliz e orgulhoso de acreditar num Deus poderoso. A tua fé influencia na vida da tua vizinhança, na vida da tua família. Então não deixe a tua fé esmorecer. Quem não tem a mente transformada por Cristo não vai perceber a presença dele na sua vida. O texto nos mostra que tinha ali os fariseus que começaram a pensar negativamente contra aquilo que o Senhor Jesus tinha dito.
que os pecados daquele rapaz tinham sido perdoados. E eles indagaram, eles começaram a pensar contra si. Não pode, que isso está errado. Irmãos, quem não tem uma vida com Cristo, não vai perceber quando Deus te transformou. Quem não é voltado o coração para Cristo, não vai entender que Cristo já te perdoou. Cristo já te perdoou, mas aquela pessoa continua a te julgar. Cristo já te perdoou, mas aquela pessoa continua a te maltratar. Cristo já te perdoou, mas aquela pessoa continua a criar fofoca contra você. Cristo já te perdoou, mas você ainda se permite ouvir as coisas que a pessoa fala. Tampa os seus ouvidos a respeito dessas pessoas, porque essas pessoas serão uma carga para a tua vida. E quem não pode te ajudar a ir até Cristo não pode fazer parte da tua vida. Quando a pessoa não é conectada ao Senhor, ela não vai conseguir ver Ele na tua vida, porque a vontade dela não é ver Cristo, mas a tua é. Se a pessoa ela é voltada para Cristo, quando olhar para você, vai ver Cristo na tua vida. Então, irmão, não se importe com as pessoas que não veem Cristo em você. Elas não vão influenciar no teu milagre, elas não podem influenciar na transformação que Cristo tem para você. Eles não podem ser uma pedra de tropeço para te impedir de receber a presença do Senhor. Deixa que Deus transforme, deixa que Deus faça. Só entregue para Deus essas pessoas, na mão de Deus. Não vai adiantar você brigar, não vai adiantar nada você retrucar. Só Deus sabe se Deus te transformou, mas Deus, o momento daquela pessoa não chegou ainda. Simplesmente ore pelaquela pessoa, porque o momento daquela pessoa vai chegar da mesma forma que chegou na tua vida. Agora que você é conectado ao Senhor, agora que você entende, você tem o Cristo na tua vida e tem a presença do Espírito Santo na tua vida, o sentido é você crescer mais, evoluir mais, e as palavras negativas elas não poderão atingir você negativamente, porque você agora está em Cristo. Você precisa evoluir, porque o destino para a tua vida é ao lado do Senhor. O coração cheio de dúvida não consegue ver Cristo. Eles não entenderam quem era que estava ali, porque eles acreditavam que Jesus era mais um, mas Cristo era o próprio Deus encarnado, era o Filho de Deus encarnado. Quem não tem presença de Deus, irmão, não consegue ver Cristo, que já foi dito. Então, deixa que passe. E a última coisa para poder a gente terminar, porque Jesus me perdoa, não significa que Ele vai curar o meu corpo. Não adianta. Ah, mas por que Jesus curou tanto? Simplesmente para gerar esperança para a tua vida, para que você entenda que essa mensagem aqui ela é verdadeira. Ah, mas por que tem algumas pessoas que conseguem? Por causa você não sabe o esforço que às vezes aquela pessoa faz. Você não sabe o propósito que Deus tem em curar aquela pessoa ali, porque justamente quando Deus transformar, é necessário que seja transformado. Mas imagina você não ser curado, e mesmo assim você entende a presença do Senhor. Não é qualquer um que o Senhor Jesus, ele confia nisso. Não é qualquer um que mesmo sangrando entende que pode curar vidas. Porque o que mais tem aí é pessoas sangrando e cuidando de quem sangra. Às vezes a liderança é a que mais toma punhalada, mais sangra, mais cuida de pessoas. Às vezes Deus te chama para poder curar, sendo que às vezes você tem um problema. Deus te chama para poder pregar a palavra,
sendo que você às vezes precisa ouvir a mensagem. Às vezes Deus te usa para poder tratar, sendo que você às vezes precisa ser tratado. E Deus sabe disso. Deus sabe das tuas limitações, Ele sabe da tua capacidade, Ele sabe até onde Ele pode te colocar para poder ir. Mas, meu irmão, eu preciso entender que a mensagem do Senhor não é sobre só cura física, mas antes de tudo é de cura espiritual, é de cura do coração, é uma cura interior. E que o Senhor Jesus, o importante é que Ele me perdoe dos meus pecados, porque é isso que me dói mais. O que me dói mais não é uma unha encravada, não é uma palavra mal lançada contra mim, mas o que me dói mais é saber que eu pequei contra o Senhor e talvez o Senhor não tenha me perdoado. O mais importante para mim é receber o perdão de Cristo, é saber que eu perante do Senhor estou bem, mesmo que Ele não cure meu braço, minha perna, meu olho, mesmo que eu continue careca ou fique cada vez mais careca, irmão. O importante é que o Senhor, eu esteja bem com Ele, é que eu sinta que eu sou perdoado e abraçado por Ele a cada dia. É a certeza que quando eu acordo, o Senhor está comigo, e a todo momento que eu falo, o Senhor me escuta. A melhor certeza que eu posso ter é a presença do Senhor na minha vida. Por mais que eu vá mancando para o céu, mas que um dia eu chegue lá. A palavra do Senhor fala que se seu olho te faz pecar, arranque-o. É de uma forma figurada, mas nos serve para poder entender que é mais importante perder as coisas do que perder a nossa salvação. O importante é que eu chegue lá, irmão. Lá eu vou ser completo, lá eu vou ser transformado. Mas é que o importante é isso, que eu entenda a sua palavra, que eu entenda a sua vontade e que eu possa ser transformado pela tua palavra e que o perdão do Senhor ele esteja em minha vida. Eu sou falho, irmão, eu sou pecador, eu erro todos os dias e todos os dias eu preciso ir perante ao Senhor e pedir perdão. Eu preciso do Senhor todos os dias. Eu pequei mais uma vez e eu preciso ser perdoado. É isso que é importante, que eu seja perdoado pelo Senhor. E o Senhor ele já te perdoou, porque Ele sondou o teu coração. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.